paz, amados, tudo bem? Vamos lá responder uma pergunta aqui de forma bem rápida, o mais rápido possível, a gente respondendo perguntas sobre missões. Eu sou o pastor Peniel Dourado, sou missionário, faço missões aqui no Paraguai, estamos na região de fronteira, né? Estamos à frente do Programa de Apoio Evangelístico, que é um projeto que hoje me foi iniciado na Bolívia e hoje a gente está expandindo aí na América do Sul. Além disso, também eu sou pastor aqui na Missão Siloé, em Pedro Juan Cavalheiro, na cidade de Pedro Juan Cavalheiro, no Paraguai. Amém? Vamos lá, vamos responder aqui uma pergunta e tentar responder de forma bem rápida. Ser missionário é pregar o evangelho todos os dias, em todo lugar? Essa foi uma pergunta que um irmão nos fez, colocou, né? Eu acho que foi não sei se foi no meu canal ou se mandou por e-mail, mas essa foi a pergunta. Ser missionário é pregar o evangelho, é pregar o evangelho todos os dias, em todos os lugares? Irmão, o trabalho da igreja, a função da igreja local é o evangelismo local, no seu ambiente local, ambiente de cultura, nas pessoas, onde as pessoas estão tendo o relacionamento normal, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Nós temos no ambiente de igreja uma pessoa que é um faxineiro, uma faxineira. Então essa faxineira, ela tem, tanto na sua família, quanto no bairro onde ela mora, quanto no seu trabalho, ela tem um ciclo de amizade. Lógico, para ela ter um ciclo de amizade, pessoas que ela convive, ela vai conversar e ela vai ter também uma forma de linguagem, de comunicação, onde ela vai se entender e ela vai sentir que ela está na casa dela. Tá? Onde ela se sente bem na casa dela, isso é normal. Isso vai acontecer também no ambiente do advogado ou do juiz, né? Do advogado, vamos falar de advogado. Mesma coisa. O advogado, ele tem outro nível financeiro, ele tem outro nível de conhecimento, já não é como aquela senhora que faz faxina, que não fez faculdade, tanta coisa. Ele já tem outro nível e ele também vai se cercar de pessoas do seu ambiente social também diferente. Mas de certo modo, ele fala o português, também está falando português, ele também tem o mesmo ambiente cultural e etc. Então nós temos ambientes sociais diferentes dentro do mesmo ambiente cultural. Isso é a igreja. A igreja ela vai entrando nesses ambientes diferentes sociais, ambientes de pessoas que têm nível financeiro diferente, mas está tudo dentro desse ciclo, desse conjunto que é o conjunto cultural que a gente vai entender. Tá todo mundo dentro do mesmo conjunto. Todo mundo, por mais que nós temos linguagens diferentes, de forma de falar, conhecimento diferente, mas está todo mundo englobado nesse mesmo conjunto. Agora, quando você sai desse ambiente de cultura e você vai para um outro ambiente cultural, onde as pessoas estão falando um idioma diferente, onde elas têm uma visão de mundo diferente, onde elas têm uma influência política diferente, onde a música que influencia ela é diferente, onde os valores dela é diferente, então a coisa totalmente muda. Ou seja, você não vai conseguir fazer um trabalho de comunicação de um evangelho, de conexão, pregar o evangelho para gerar discípulo, você não vai conseguir fazer isso aí, vai ficar muito superficial. E a palavra de Deus fala, Jesus disse, todo poder me foi dado nos céus e na terra, portanto, ide e fazei discípulo a todas as nações. Então o que é fazer discípulo? É você gerar conexão, é você pregar o evangelho e gerar conexão, tá? E aí você vai fazer discípulo o quê? Você vai ensinar aquela pessoa. Para que haja o discipulado, a pessoa ela tem que acreditar em você, ela tem que se conectar com você naquilo que você está falando. Se não tem essa conexão, não tem essa questão de fazer discípulo. E outro fator, Jesus disse, ide fazer discípulos a todas as nações. Ou seja, nação aqui não é país, tá? Jesus não estava falando de ir para Bolívia, ir para Argentina, ir para Moçambique, não é isso. Jesus está falando de nações, são povos. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um irmão, ele estava falando que dentro de Moçambique são mais de 30 línguas, são mais de 30 línguas diferentes dentro de Moçambique. Na Bolívia são mais de 30, são 35 etnias diferentes dentro da Bolívia. Eu não lembro quantas etnias tem em Moçambique. O camarada falava de 30 línguas, né? Cada língua normalmente são etnias diferentes. Então, cada povo desse, com a língua diferente, essas pessoas, normalmente ela vai se fechar dentro
aquele ambiente de cultura, elas têm a comunicação delas, e aí entra cultura diferente, valores diferentes, cosmovisão. É por isso que normalmente países que tem muitas etnias dentro são países que vão ter problemas, né? Vão ter bastante problema, porque cada etnia está buscando o seu próprio benefício, aí começa a ter as brigas, né? Isso acontece muito na Bolívia, por isso que está sempre muito cheio de confusão dentro da Bolívia. Os países africanos, né? Dentro de um país daquele tem um monte de etnia ali dentro, então dá muito problema. Então a igreja, o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que sair do seu ambiente de cultura, entrar nesse ambiente cultural. Tem que gerar um relacionamento, tá? Com essas pessoas, comunicar o evangelho, pregar o evangelho, discipular pessoas ali. E aí é levantada uma nova igreja dentro daquele ambiente cultural. Isso aqui é o trabalho missionário transcultural. Então é até uma diferenciação do que é o serviço evangelístico local e o serviço missionário transcultural, né, em outro ambiente de cultura, tá bom? Então assim, é muito ralo, é muito simples falar assim, ser missionário é pregar o evangelho todos os dias, todos os lugares. Irmão, pregar o evangelho todos os dias, todos os lugares é dever de todo cristão. Se você é um cristão, você não está fazendo isso, você está devendo para o próprio Senhor. Se você é um cristão, você é um pregador do evangelho. O grande problema de você taxar alguém que prega o evangelho, que evangeliza como missionário, é que a gente tem a compreensão e a gente ensina bastante, todo mundo ensina, que para ser missionário tem que ter uma chamada. E aí quando eu falo que o missionário tem que ter uma chamada, e aí alguém vem me dizer que missionário é pregar o evangelho, aí vai ter aquela pessoa que fala, eu não sou missionário, por isso que eu não prego o evangelho. E aí entra o problema, que na verdade todo cristão deve pregar o evangelho. O missionário que vai para um campo transcultural é uma chamada específica, mas todo cristão tem que pregar o evangelho, tá bom? Então acho que deu para a gente responder aqui a nossa pergunta, tá? Se você tiver pergunta, pode mandar aí pra gente, manda pelos e-mails, eu tenho e-mail aqui na nossa descrição, pode escrever pra gente aí, coloque no nosso vídeo e para nós é um prazer poder responder as suas perguntas. Deus abençoe, até mais.